Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Sou Cleiton Basso em mais um Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. Conte pra gente de qual lugar abençoado do Brasil ou do mundo você assiste a esta edição. Comente, participe do chat ao vivo, inclusive. E um aviso importante, veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. Esta nova semana terá o presidente Jair Bolsonaro em uma visita de 2 dias à região Nordeste, entre os dias 8 e 9. Na quarta-feira, último dia da visita, o presidente fará a inauguração histórica, gente, da chegada das águas do Rio São Francisco no leito do rio Piranhas-Açu, no município de Jardim de Piranhas, a 300 quilômetros de Natal, na região do Seridó. É um momento realmente de suma importância. Estão fazendo uma jegueata, vai ser uma festa maravilhosa, informa o presidente Bolsonaro. Não tem satisfação maior do que ver um irmão teu, que sempre sofreu com a falta de água, recebendo água, diz também o presidente, que pretende voltar inclusive ao Nordeste em março, a fim de visitar alguns municípios beneficiados com a perfuração de poços artesianos pelo Exército Brasileiro. O ministro Rogério Marinho, inclusive, passou o sábado, dia 5, em Natal e no interior, entregando ações e vistoriando obras financiadas com recursos do Ministério de Desenvolvimento Regional, em Parnamirim, Nísia, Floresta e São Paulo do Potengi. E ele diz que Jair Bolsonaro tem agenda em Juazeiro, na Bahia, na terça, agora dessa nova semana, de manhã. De lá vai seguir então para Salgueiro, em Pernambuco, depois para Jati, no Ceará, passando por São José de Espinhara, na Paraíba. E chega então, na noite do dia 8, de helicóptero, pernoita em Caicó, e no dia seguinte, Bolsonaro faz uma visita à barragem de Oiticica, em Jucurutu, às 11 horas da manhã, vai a Jardim de Piranhas e depois de entregar o eixo leste da transposição do São Francisco, que será um momento histórico, o presidente segue para Mossoró, de onde retorna para Brasília. É uma das obras mais importantes da história do Brasil. Sabemos a novela que foi a transposição do Rio São Francisco e o quanto essa região nordeste brasileiro esperou, não é? Quem é mais antigo aí sabe do histórico de sofrimento do povo nordestino, as promessas, a atuação de coronéis da política nas promessas, e o negócio nunca saía de fato do papel. Quando começou, ficou enrolado, e aí o presidente determinou agora, nos últimos anos, a conclusão de todo esse esforço que, sem dúvida alguma, é peça-chave para transformar a região Nordeste, a vida do nordestino, os que mais sofrem com o problema das águas. Então está aí, nesta semana, um momento histórico para o país. Após mais de 13 anos do início das obras, os eixos leste e norte do projeto de integração do Rio São Francisco estão concluídos e as águas da transposição finalmente chegando ao Rio Grande do Norte. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, transferiu o seu domicílio eleitoral do Distrito Federal para São Paulo e, com isso, abriu caminho para disputar o governo do estado. Tarcísio teve o nome confirmado como pré-candidato ao Palácio dos Bandeirantes pelo presidente Jair Bolsonaro em 13 de janeiro. O ministro decidiu transferir seu domicílio eleitoral para São José dos Campos, no Vale do Paraíba, localizada a cerca de 90 quilômetros da capital paulista. Ele tem alguns parentes, inclusive, que moram na cidade. Tarcísio é natural do Rio de Janeiro, mora há vários anos em Brasília, capital federal. Ainda não definiu os integrantes de sua equipe de campanha, mas está animado. O próximo passo agora é a filiação a algum partido político. E o PL de Bolsonaro e o Republicanos estão na lista de possíveis legendas. O ministro da Infraestrutura confirmou que vai disputar um cargo. A declaração foi dada em um evento recente em Sorocaba, no interior de São Paulo.
Não queria chamar vocês para a guerra e ficar de fora, disse Tarcísio no fim da conversa, palestra, desafios e oportunidades na infraestrutura. Eu não poderia conclamar todos a fazer uma transformação e ficar fora dela. A resposta é sim. A candidatura de Tarcísio ao governo paulista tem o propósito de dar ao presidente Bolsonaro um palanque no principal colégio eleitoral do país. Caso o ministro vença, vai pôr fim a mais de 20 anos de domínio do PSDB no estado de São Paulo. Você sabe quais são as prioridades do governo Bolsonaro no Congresso Nacional para este ano de 2022? Vimos que o ano legislativo do Congresso foi iniciado, não é? Agora veja se tem algum tema de interesse, não é, de defesa do governo, que também é de seu interesse em especial. São pelo menos 37 projetos de lei e proposta de emenda à Constituição, gente. 10 propostas constavam na lista de prioridades do ano 2021, ano passado. Mineração em terras indígenas, homeschooling, pedofilia como crime hediondo, ampliação do registro e porte de armas, 2 propostas tem, inclusive, regularização fundiária, debentures, instrumento para financiar projetos de infraestrutura e produção em pesquisa e inovação, licenciamento ambiental, aumento de pena para abuso de menores, concessões florestais, 27 novos projetos prioritários também, estabilização dos preços dos combustíveis, regulamentação do lobby, extinção do auxílio-reclusão, fim das saídas temporárias para presos, redução da maioridade penal, gente. São agendas na área de segurança pública importantes, inclusive com forte apoio popular, novas regras para ICMS dos combustíveis, autorização para destruição de equipamentos de infratores ambientais, privatização dos Correios, reforma tributária, proposta diferente da que foi prioridade no ano passado, reforma tributária número 2, que cria um imposto unificado, o CBS, e extingue o PIS e COFINS. Tem ainda a reforma do imposto de renda, que também é de elevado interesse popular, o sistema eletrônico de registros, nova identidade civil nacional, Auxílio Brasil, marco temporal de terras indígenas, acessibilidade de leitura para pessoas com deficiência, contrato verde-amarelo, política nacional sobre mudança do clima, regulamenta o mercado brasileiro de redução de emissões, institui o autocontrole pelos produtores agrícolas, agiliza a liberação de defensivos agrícolas, novo marco de garantias, tem também programa Internet Brasil de banda larga em escolas, abatimento de dívidas do FIES, programa Voo Simples, mudança de regras da aviação civil, inclusive em apoio à aviação regional, novo marco do setor elétrico, sistema de controle de medicamentos. Então, são vários os projetos, todos atentos também ao Congresso Nacional neste ano, ver qual será a velocidade que nossos parlamentares irão impor em pleno ano eleitoral, onde trabalham muito menos para o povo e mais em prol de suas candidaturas. Há muitos assuntos importantes, relevantes para os brasileiros e também urgentes. E falando em ano 2022, sabemos que agora março está aí e teremos uma reforma ministerial em função da legislação eleitoral. Os ministros que pretendem ser candidatos, como já falamos aqui, serão desligados fim de março e novos ministros assumem. Um dos ministros é o ministro do Trabalho e da Previdência Social, Onyx Lorenzoni. Ele confirmou que deixará seu cargo no governo federal para concorrer ao governo do Rio Grande do Sul. De acordo com o Onyx, o desligamento acontecerá em março. Pela lei partidária, candidatos devem sair de suas funções ao menos 6 meses antes do pleito eleitoral. Conversei com o presidente e no dia 22 de março deste ano, dentro da janela partidária, eu vou assinar ficha no PL, Partido Liberal, que é o atual partido de Bolsonaro. De certa forma, eu vou voltar para casa, já que os meus 10 primeiros anos de vida pública foi dentro do PL. Aí será o pré-lançamento, como determina a lei, da candidatura ao governo do Rio Grande do Sul, declarou Onyx. Segundo o ministro, isso não significa que ele vai deixar de apoiar Jair Bolsonaro. Vou continuar lutando por essa causa extraordinária de transformar o Brasil.
Vamos buscar a continuidade deste trabalho para os próximos anos, garantiu ele. Além de Onyx Lorenzoni, pelo menos outros 10 ministros devem deixar seus postos em razão da disputa política eleitoral neste ano. Alguns disputarão cadeiras no Congresso, outros tentarão o governo de seus estados, não é? Enfim, será uma mudança bem importante no governo, uma mudança de ministérios significativa. Cerca da metade dos ministérios de Jair Bolsonaro terão novos ministros. O resgate do menino Ryan, de 5 anos. Ele caiu em um poço de 32 metros de profundidade, gente, que drama, no Marrocos. Emocionou o mundo e foi muito destacado aqui no Brasil também, nessa semana que passou. As equipes cavando o local com auxílio de pás, retirando pedras com as mãos para evitar deslizamento de terra, todo o esforço para salvar o menino que caiu no poço na noite ainda de terça-feira, dia 1º de fevereiro. O buraco foi cavado próximo à casa de Ryan. Uma câmera acompanhando o menino e monitorando o estado de saúde dele mostrou cansaço e também ferimentos no rosto. Tudo minimizado um pouco pelo fornecimento de comida, água e oxigênio. Os trabalhadores cavaram um túnel paralelo ao poço e para tentar o acesso à criança no buraco, que é estreito, de difícil acesso, então para conseguir o salvamento. A torcida, a vibração e as orações movimentaram a semana em prol do pequeno garoto. A semana que passou foi marcada pelo início do ano legislativo, não é? No Congresso Nacional, o presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de abertura, cerimônia dos trabalhos no Congresso Nacional. Uma semana bem movimentada, ainda tivemos o presidente Jair Bolsonaro se encontrando com o presidente do Peru, José Pedro Castillo, em Porto Velho, capital de Rondônia. Na economia, o destaque ficou por conta da geração, o número, dados do CAGED, de 2,7 milhões de empregos com carteira assinada no ano passado, uma notícia extraordinária. Outro dado importante da semana que passou foi registrado no setor portuário brasileiro, que bateu um novo recorde de movimentação de carga em 2021. Foram 1,21 bilhão de toneladas transportadas. Ainda na área de logística, o governo federal lançou uma linha de crédito que beneficia caminhoneiros autônomos. Na educação, o presidente Jair Bolsonaro assinou portaria que estabelece o novo valor do piso dos professores, passa a ser de R$ 3.845,63. É uma notícia importante para a área da educação e que vai trazer polêmica porque os prefeitos, em grande parte, estão fazendo manifestações contra o que propôs ou determinou o presidente Bolsonaro. Mas talvez uma das mais importantes notícias, tópicos, seja realmente o de que o país gerou 2.730.597 vagas de emprego com carteira assinada em 2021. No período foram registradas 20.699.802 contratações, 17.969.205 desligamentos. Com o resultado, o país se recupera das perdas ocorridas em 2020, ano de início das restrições causadas pela Covid-19, quando foram fechadas milhares de vagas. Também tivemos, nessa semana, o presidente Jair Bolsonaro sobrevoando as cidades do estado de São Paulo, atingidas por fortes chuvas. Ele lamentou as mortes provocadas pelo desastre natural. Juntamente com ministros, o presidente Bolsonaro se reuniu em São Paulo com prefeitos das regiões mais afetadas, colocou as ações do governo federal à disposição, inclusive a ministra Damares no estado no final de semana agora, né, para somar mais forças. E ainda agora a repercussão de que movimentos de prefeitos não querem o reajuste determinado pelo presidente a professores. Isso, como falei, vai dar muito o que falar. Há um apoio dos professores, foram simpáticos a esta ideia. O povo viu como uma valorização da educação, é uma determinação, inclusive, do projeto do Brasil para a área educacional. E aí o presidente foi lá e vai ser, determinou. E sabemos que
A partir deste ano, os professores da educação básica vão contar com esse salário mais alto, já que o presidente Bolsonaro assinou, inclusive, a portaria que estabelece o novo valor do piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica para 2022, R$ 3.845,63. Conta com a oposição de muitos prefeitos que agora vão tentar até na justiça barrar o aumento. O governo federal diz que municípios e estados receberam muito dinheiro nos últimos meses, teriam condições de bancar o reajuste. Há prefeitos que, inclusive, de tanto dinheiro que receberam, estão falando, dando publicidade, que tudo seria por conta de sua boa gestão, não é? Já que são prefeitos, em geral, de primeiro mandato ou de primeiro ano de gestão. Então, estão fazendo publicidade, marketing, com dinheiro do governo federal enviado para sanar diversas situações, não é? E agora o governo federal impôs esse aumento e não tem conversa. Pelo menos parte dos prefeitos protestando. Eles dizem que não terão dinheiro para garantir o importante avanço na remuneração dos professores. E neste 5 de fevereiro, um brasileiro muito conhecido esteve de aniversário, completando 30 anos. O craque da seleção brasileira, do Santos, do Barcelona, PSG, Neymar Júnior. Foi um dos assuntos mais comentados no Twitter, inclusive. Recebeu os parabéns de muitos torcedores, de famosos, amigos, conhecidos. Atualmente, Neymar segue se recuperando de uma lesão e é desfalque do PSG. Ele também esteve fora da última convocação do treinador Tite pela seleção brasileira. Parado desde novembro, a previsão é que ele esteja de volta aos gramados nas próximas semanas, após ele sofrer uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo. Ele é ainda, mais uma vez, a grande esperança, a expectativa do Brasil para a Copa do Mundo 2022 no fim do ano, né? A maturidade dos 30 anos é a grande aposta para que ele faça a sua melhor Copa neste ano e faça a diferença e leve o Brasil agora ao Hexa. Em 2021, Neymar foi chamado de súdito de Bolsonaro pelo comentarista da Globo, militante da esquerda brasileira, o Walter Casagrande, ex-jogador, tudo porque Neymar não gostou dos que estavam torcendo contra a seleção brasileira, que estava na final da Copa América contra a Argentina. E Neymar chamou os críticos ao patriotismo. Que é isso, gente? Apesar de jamais ter externado apoio, Neymar esteve nos últimos anos associado como uma personalidade simpática ao governo Jair Bolsonaro. Em 2019, o próprio presidente Jair Bolsonaro visitou Neymar Júnior no hospital após o jogador sofrer uma lesão durante jogo contra o Catar, em Brasília. Tá aí, parabéns ao Neymar Júnior, 30 anos, é uma idade bem interessante e, inclusive, apostamos nele para a conquista do Hexa neste ano. E assim chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão por isso, pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família. Um ótimo domingo e até segunda.